Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Anderson Nolé, fisioterapeuta e técnico em prótese da Bionicenter. Daqui um minutinho a gente já vai começar hoje a nossa live, que é o caminho para a protetização, as fases que todo amputado passa, né? Então a gente vai explicar um pouquinho essa nova fase aí que acontece para todos os amputados e também para os familiares, né? Então é muito importante frisar isso daí, que todo mundo faz parte dessa a amputação, não atinge só o paciente, né? Atinge o familiar. Então vamos dar mais um minutinho que a gente já vai começar a nossa live. Quem tiver pergunta, pode mandar pergunta aqui pra gente. O que a gente conseguir, a gente vai responder aqui no ar. O que a gente não conseguir, a gente posso responder diretamente para o paciente depois, para a pessoa que tiver alguma questão. Tá bom? Esperar mais um minutinho, vamos esperar dar 7:01 e a gente já vai começar a falar um pouquinho aí dessas fases que todo mundo passa quando sofre amputação, ou tem alguém em casa que sofreu uma amputação, né? Então, boa noite a todos, muito obrigado por acompanhar a gente aqui na Bionicenter, nas nossas redes sociais. E vamos lá, vamos começar então a falar um pouquinho dessas fases que todo paciente passa quando ocorre uma amputação, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero frisar é que é o acontecimento que ele é muito bruto, né? Ele pega de supetão as pessoas, e é uma coisa que, assim, eu falo aqui quando a gente vai fazer a avaliação dos nossos pacientes, que a pessoa cai num mundo novo sem paraquedas, né? É tanta informação que vem quando você sofre uma amputação, ou quando tem alguém em casa que sofreu uma amputação, que, assim, eu falo que malemar tinha visto uma outra pessoa andando na rua de prótese. Depois que acontece isso em casa, parece que você vê um mundo de gente, né? Então, assim, você procura mais buscar informações na internet, Google, YouTube, Facebook, Instagram. Você começa a reparar mais na rua. Às vezes passava na rua uma pessoa e falou, pô, nunca reparei, mas agora eu vejo que aquela pessoa usa uma prótese, né? Então, assim, você cai num mundo novo sem paraquedas. Então, assim, é muita informação que recebe para o amputado. Então, assim, primeira coisa é o acontecimento, né? A amputação, a gente tem que encarar como um acontecimento ali para tentar salvar a vida do paciente, né? Então, assim, muitas vezes ele é o último recurso, né, médico para poder salvar a vida de uma pessoa. Por exemplo, pessoa que teve um câncer, teve um tumor, né? Pode ser um osteosarcoma, pode ser tumor em partes moles. A pessoa, por exemplo, um diabético, que aquele membro começou a entrar em necrose. Então, se não fizer a amputação, aquele paciente pode falecer, pode ir a óbito, né? Muitas vezes, num acidente, quando é acidente, a pessoa não tem muito tempo para digerir, né, o acontecimento. Às vezes ele acorda da anestesia ou do coma já amputado, né? Que foi feita uma cirurgia para poder salvar a vida desse paciente também. Então, assim, a primeira coisa é o acontecimento, né? É um acontecimento que muitas vezes pode pegar o paciente de supetão, né? A família de supetão também, como também muitas vezes pode ter um preparo. Eu atendo aqui pelo menos 3 vezes por mês aqui, pessoas que ainda vão passar por uma amputação, né? Então eles vêm aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a prótese, conhecer um pouquinho mais sobre reabilitação, né? Entender um pouquinho mais, então eles têm um tempo um pouquinho maior para digerir isso daí. Então, assim, é um acontecimento que a gente tem que encarar. Eu falo que, assim, a amputação, né, todas as palestras que a gente dá aqui, é o começo do tratamento, não o fim, né? Ali o paciente vai começar uma vida nova a partir dali. Segunda coisa que eu sempre falo aqui, pessoal, é um momento de aceitação, né? Como eu falei para vocês, o paciente passa por um momento que ele está muitas vezes entre a vida e a morte. Então ele opta pela vida e não pelo membro,
né? O membro, eu brinco que aqui às vezes a gente dá um jeito depois, né? Mas a amputação, gente, é como se a pessoa passa por um período de luto, né? Quando a gente perde uma pessoa muito próxima da gente, a gente não fala que a gente perdeu uma parte da gente. Quando a gente perde uma parte da gente, a gente também passa por esse período de luto, tá? Tem pacientes que passam mais rápido, tem pacientes que demoram mais. Tem pacientes que demoram muito tempo, né? A gente tem casos que, assim, passou de 10 anos da amputação, mas a pessoa acabou não aceitando ainda o que aconteceu. E isso dificulta muito mais até a protetização do próprio paciente, né? Então é uma coisa que, assim, realmente tem que ser tratada, né? Não só a amputação, mas o aspecto psicológico, tanto do paciente quanto da família também, né? Então, assim, se você... E é normal, tá? A pessoa se sentir triste, a pessoa, muitas vezes entrar em depressão, é normal. E se acontecer isso com você, procure ajuda de um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Você tem que poder aceitar para você conseguir ter uma reabilitação plena, né? Então eu falo que, assim, eu tenho muitos pacientes que a gente vê que a pessoa se redescobriu depois de uma amputação, né? Então ele passou a fazer muito mais coisas do que ele fazia antes da amputação. Então passam a mudar os valores da vida da pessoa, né? Então às vezes a pessoa acaba se cuidando mais, ou ela muda seus propósitos, começa a viajar mais, começa a conhecer mais gente, enfim, a pessoa eu falo que liga uma chave na cabeça das pessoas, né? Então é uma coisa que ela é muito abrupta, mas, gente, ela passa, né? Então a vida continua, né? É melhor você... Eu falo muitas vezes, né, quando está com o paciente, às vezes vem um paciente aqui, vem toda a família fazer a avaliação junto. E eu falo para o paciente, e para os familiares, eu falo, é melhor você estar aqui sem uma perna ou sem uma mão, do que se você não estivesse mais aqui, né? Então, a família, os amigos, é uma coisa que faz parte da reabilitação, é muito importante para o paciente amputado, né? Outra coisa que eu gosto de explicar também, muitas vezes, o pessoal fala, depois que eu amputei, ninguém veio me visitar, meus amigos não vieram me visitar, mas muitas vezes, pessoal, pense, se ponha no lugar do seu amigo também, né? Muitas vezes a pessoa fica tão abalada com aquilo que aconteceu com você, que ele fala, putz, eu vou lá, eu vou ver ele sem uma perna ou sem um braço, eu vou chorar, eu não sei o que dizer. Às vezes a pessoa acaba não indo, né? Porque ele não quer constranger o paciente. Então não é nem que ele não é seu amigo. Às vezes é que a pessoa não se sente bem, não sabe como te tratar, né? E realmente é aí que os pacientes têm que dar essa volta por cima, né? Fazer essa parte da aceitação e realmente buscar a reabilitação, buscar o seu voltar ao normal, o seu voltar ao seu dia a dia, né? Tem algumas perguntas aqui já no ar, eu vou pegar aqui depois direitinho, na hora que tiver no tempo certo aqui, a gente vai responder também, tá? Então, depois que aconteceu, né, aconteceu a amputação, seja por um problema de saúde, né, uma doença, seja por um acidente, seja pelo nascimento, muitas vezes, né, já conversei com mães em que foram feito o exame, a criança estava em gestação ainda e viu que ia nascer sem uma perninha, sem um bracinho, sem as duas perninhas ou sem os 4 membros, né? Então é uma preparação que a gente faz também dos familiares, tá? Não é fácil para o paciente, não é fácil para os familiares, não é fácil para os amigos, mas é uma coisa que passa, gente, é uma coisa que você consegue voltar às suas atividades do seu dia a dia, tá? Então, assim, depois que a gente falou dos acontecimentos, dessa aceitação do paciente, existe um tempo de preparo do corpo e do coto desse paciente, tá? Muitas vezes aqui a gente vê que alguns médicos falam, o paciente só pode colocar a prótese depois de 6 meses da amputação, né? Eu acho que, assim, a análise tem que ser um pouco mais minuciosa, né? Um tempo muito longo para você protetizar, você pode ter uma série de intercorrências nesse meio
que vão te dificultar na hora de você protetizar. Por exemplo, se a pessoa faz uma amputação e fica muito tempo numa cadeira de rodas, ela pode perder equilíbrio, o equilíbrio pode ficar afetado. Ela pode ter perda de força muscular no membro não amputado. Ela pode ter encurtamentos musculares no membro não amputado e no coto, né? Então o posicionamento é importante. Então existe uma série de fatores psicológicos que podem influenciar se você demorar muito para você colocar essa prótese. Em média, aqui, é claro que isso pode variar de caso a caso, né? Para cada tipo de paciente. Mas geralmente a gente coloca uma prótese entre 45 e 60 dias após a amputação. O que a gente leva em consideração para isso daí? Os fatores da idade, né? Os fatores se o paciente tem algum problema cardíaco, a causa da amputação, o nível da amputação, tudo isso tem que ser levado em consideração para o tempo de protetização ser mais rápido, né? Mas em geral, o que a gente precisa para a gente conseguir protetizar esse paciente? Eu falo para a gente poder entender que a pele tem que estar bonita. O que é a pele bonita? É o coto cicatrizado, sem já os pontos, né? Sem casquinha, é quando a pele está bonita. A pele do coto ali já tá no formato da pele mesmo. Porque a gente sabe que o recém-amputado, o coto vai inchar, né? A cicatriz muitas vezes pode babar um pouquinho ali, forma as casquinhas, tem que tirar os pontos, então ele tem que passar por todo esse processo. Então após esse processo de protetização, se não é um paciente diabético, geralmente ele é um pouco mais rápido esse processo. Quando é um paciente diabético, a gente sabe que todo diabético demora um pouquinho mais para cicatrizar. Mas em média 45, 60 dias após a amputação a gente já pode protetizar. Então a pele tem que estar bonita. Depois que essa pele está bonita, na grande maioria das amputações a gente tem que fazer um enfaixamento de coto, né? Enfaixamento compressivo. Então isso faz parte da preparação do paciente. Então a faixa elástica, né? A faixa compressiva, a gente faz o enfaixamento, tem que ser feito corretamente esse enfaixamento. E a função desse enfaixamento, o que é? Primeiro você diminuir o edema. O que é o edema? O edema é quando o coto está inchado. Recém-amputado, isso é muito traumático para o corpo. Então o coto incha demais. Então você faz o enfaixamento para você reduzir o edema, você já diminui o volume do coto. Uma outra coisa, eu falo que assim, geralmente a amputação, tanto transtibial quanto transfemoral, às vezes forma um bico, eu falo que é parecido com um bico de pastel, às vezes de um lado do coto, às vezes dos dois lados do coto. O próprio enfaixamento compressivo já vai ter uma redução desses bicos, aí vai dar um formato mais cônico no coto, que é o que a gente precisa para protetizar, tá? Tanto o transfemoral quanto o transtibial. Anderson, mas qual coto que não faz enfaixamento? A maioria das amputações parciais de pé, a gente geralmente não enfaixa o coto com faixa elástica, e uma desarticulação de quadril, quando a amputação é muito alta. Um coto extremamente curto, transfemoral, que a gente considera como uma desarticulação de quadril também. Então, nesses casos, a gente não indica o enfaixamento, né? Então, depois, quanto tempo o paciente usa essa faixa, né? Por quanto tempo ele tem que usar essa faixa para poder protetizar? Eu falo que assim, a partir do momento que a pele está bonita, né? Passou mais ou menos uns 30 dias da amputação, geralmente quando o coto já está quase sem casquinha, está tudo ok, a gente já pode começar o enfaixamento. O enfaixamento, o uso da faixa, gente, ele é gradativo. Você não coloca a faixa lá às 8 horas da manhã e tira às 8 da noite. Não, você vai fazendo testes com o seu coto, né, com a faixa, para ver se você não está dando muita pressão, né? Então, se você dá muita pressão, pode fazer efeito contrário, o coto pode inchar. Às vezes o paciente, é difícil acontecer, mas às vezes o paciente pode ter uma alergia à faixa, né? Então, o que eu recomendo? Faz o enfaixamento, fica ali em torno de 30 minutos, 40 minutos, tira a faixa, olha para o coto, vê se mudou a coloração da pele, vê se não quis fazer bolha, né? Que às vezes no próprio enfaixamento pode fazer bolha no coto, né? Geralmente na região da cicatriz. Então, por isso que a faixa é uma faixa de algodão, elástica de algodão, mas então o coto não pode estar vazando, não pode estar babando, né? Então por isso que a pele tem que estar bonita. E quando o paciente faz esse enfaixamento, ele vai usar aí meia hora, tira a faixa, olha, observa o coto, espera uns 15 minutos, se estiver tudo bem, retoma o enfaixamento e vai aumentando gradativamente, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, até conseguir passar o dia com o enfaixamento. Então, quanto mais tempo você ficar com a faixa, melhor na hora
de você protetizar também, tá? Então assim, sempre tá observando o coto. A gente tem também uma parte do preparo que é dessensibilização do coto, né? 99,9% dos nossos pacientes tem o que a gente fala de sensação fantasma, dor fantasma, né? Que a sensação do membro está ali ainda. A gente sabe que no recém-amputado é adequado que esse paciente tenha pelo menos durante uma semana ou 15 dias uma grade na sua cama, porque muitas vezes a pessoa levanta à noite para fazer xixi, a sensação do membro é tão grande que tá ali que ela levanta da cama e vai pisar para fora, como se tivesse a perna. Aí pode cair, vai bater o coto, vai machucar, e isso vai estender o tempo aí. Suzy, acho que tem algumas perguntas aí, se você der uma olhadinha, tem aí, vai puxando para cima, a gente já vai começar a responder as perguntas. Então assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Aí, se o paciente tem sensação fantasma, qual que é a diferença, pessoal? Diferença entre sensação fantasma e dor fantasma. Sensação fantasma é a sensação do membro. Pode ser posicionamento, tô com o pé assim, eu tô com o dedo dobrado, eu tô com a perna, com o pé virado para trás, então é a sensação de posicionamento. Você tem a sensação de dormência, né? Anderson, tá formigando meu pé ali, mas eu não tenho mais o pé. Você pode ter a sensação de frio ou quente. Pô, tô sentindo a ponta do meu dedo gelado lá, e não tem mais o dedo, né? Então, essas são as sensações fantasmas. O que é a dor fantasma? A dor fantasma é agulhada, você sente como se tivesse uma agulhinha ali na ponta do coto. A pessoa sente, Anderson, estou sentindo uma faca entrando no meu coto, né? Então, pontada. Estou sentindo cãibra, né? Então o paciente está, Anderson, sinto cãibra na panturrilha, mas não tenho mais a panturrilha. Então isso são dor fantasma, na queimação, uma queimação muito forte. Então assim, tudo isso são dor fantasmas. E para isso também tem tratamento, desde o tratamento medicamentoso, né, que é um tratamento um pouco mais invasivo, como existem algumas técnicas, massagem proprioceptiva, existe o paciente que faz acupuntura, existem pacientes que fazem alguns tipos de tratamento com tratamento de espelho. Então existem diversos tipos de tratamento para dessensibilizar o coto, né? Depois no nosso canal do YouTube existe tantos vídeos dos enfaixamentos para o coto, tá? Enfaixamento transtibial, enfaixamento transfemoral. Transfemoral pode ser usado para desarticulação de joelho. A gente acabou de colocar uma técnica nova russa de enfaixamento do coto. Existe o vídeo também de como faz a massagem proprioceptiva. A massagem proprioceptiva também, gente, só pode ser feita depois que a pele está bonita, tá? Porque você vai usar gelo, você vai usar esponja com água morna, uma série de coisas que se o coto tiver, a gente fala babando, que anda soltando algum líquido pela cicatriz, não é indicado fazer, tá? Então tem todo esse preparo. A fisioterapia pré-protetização é muito importante também, então desde o posicionamento que o paciente tem para dormir, para ficar sentado, ele aprender a andar com uma muleta, seja ela canadense, seja ela axilar. Então tudo isso é preparo da fisioterapia. Alongamento desse coto, geralmente o coto pode gerar alguns tipos de encurtamento, então tem que ter essa fisioterapia pré-protetização. Outro tipo de fisioterapia, fortalecimento global, né? Membro superior, tronco, quadril, membro contralateral, que é o membro que não foi amputado, o lado amputado. Então tudo isso você tem um fortalecimento, é uma fisioterapia pré-protetização, tá? Então depois que você amputar, o ideal é que você procure um tratamento fisioterápico para o seu corpo. Isso vai facilitar na hora da gente reabilitar, tá? Então tem que fazer todo esse preparo do coto do paciente, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho da reabilitação do amputado, né? A parte de reabilitação com prótese, né? Então a gente falou da pré-protetização, que é uma parte da reabilitação, tá? Reabilitação pré-protetização, e tem a reabilitação com a prótese, né? Na reabilitação com a prótese, a gente tem que se atentar a alguns aspectos, né? Primeiro que aquela prótese tem que ser indicada corretamente, então procure um profissional com experiência, que faça uma indicação correta
da sua prótese, tá? Quais são os profissionais que podem indicar a prótese? Que podem prescrever a prótese são os médicos e os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tá? Indicação de prótese, muitos técnicos têm muita experiência, então eles sabem como indicar corretamente a prótese. A gente usa hoje um critério internacional na avaliação, que é um critério de classificação com relação ao grau de atividade do amputado, que é o nível K, né? Então o nível K ele vai do K1 ao K4. Em cima disso a gente classifica o paciente, os componentes da prótese também vêm com essa classificação. Então só de você ter uma prótese bem indicada já é uma boa parte do sucesso com a sua reabilitação já vai ser adequado. Procure uma clínica que tenha experiência com prótese também, que faça um serviço bem feito, né? E se informe, gente. Procurem saber, procurem a respeito, procurem pessoas que passaram pela mesma experiência que vocês, né? Com o mesmo nível de amputação, com nível de amputações diferentes. Então, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem, de aprendizado do paciente, né? Para esse novo ciclo, tá? Gente, eu tenho muitos pacientes aqui que eles chegam a falando, Anderson, depois de 5, 6 anos, né, de uso de prótese, eu falo assim, Anderson, se eu tivesse a opção hoje de voltar até a perna que eu tinha antes de amputar, eu estou bem do jeito que eu estou, né? E eu não escutei isso de 1 ou de 2 pacientes, mas de vários, né? Então vai muito aquela questão da aceitação, gente, a aceitação do acontecimento, né, do que aconteceu com você. Tem algumas perguntinhas aqui que eu já vou começar a responder, né? Então, falando aqui um pouquinho, pedindo para falar um pouquinho sobre os pés de prótese, tá? Pés hoje, existem uma infinidade muito grande de pés de prótese, né, para amputados. Os pés amputados. Então, assim, a gente tem, hoje a maioria dos pés que a gente trabalha aqui são pés em fibra de carbono, né? A fibra de carbono, gente, tem a propriedade que ela absorve energia, expande, faz que nem efeito mola. Então, a gente fala que todo paciente que é amputado e usa uma prótese para andar, ele tem um gasto energético maior para andar do que se tivesse com a própria perna. O que significa isso? Você cansa mais para andar com uma prótese do que você tivesse com a sua própria perna. Os pés em fibra de carbono, eles te devolvem uma parte dessa energia. Então, quando você entra com o calcanhar e começa a absorver energia, chega no final da marcha, dá um impulso para você andar. Então, você cansa menos para andar com os pés em fibra de carbono. Os pés de fibra de carbono, todos seguem aquela classificação K, que vai do K1 ao K4. Né? K1 é o paciente menos ativo, K4 é aquele paciente mais ativo, que corre. Né? Então, quando for fazer a indicação da sua prótese, tem que seguir essa prescrição do nível K, que é muito importante. Tá? Uma outra pergunta aqui, desarticulado de joelho com coto longo, qual o tipo de encaixe que é recomendado? Aqui na Bionic Center, a grande maioria esmagadora dos encaixes da prótese a gente faz com o liner. Liner é uma meia de silicone que você veste no coto, né? A função do liner é aumentar o conforto, aumentar a fixação da prótese, tá? Aumentando a fixação, você aumenta o controle da sua prótese também. Então, para desarticulado de joelho, eu costumo usar um liner ou de 5 anéis ou um liner de anel removível, tá? É possível fazer até com um liner um pouquinho mais simples, um liner sem conexão, completamente liso. Dá pra gente fazer essa suspensão, porque a desarticulação de joelho, a amputação da desarticulação de joelho sobra o fêmur inteiro, né? Então o fêmur, você lembra, eu vou explicar assim para todo mundo poder entender, mas sabe a bandeira do pirata? Que ela sai ali a parte do meio do fêmur e depois faz que nem uma bolinha embaixo. Então a região distal do fêmur, a parte de baixo do fêmur, ela é mais larga do que a parte do meio. Então a gente consegue fazer uma pressão supracondilar nos encaixes, tá? E você faz a suspensão por ali também. Mas todos aqui eu uso desarticulação de joelho, vamos fazer desarticulação de joelho. Todos eu uso liner, tá? De preferência com o sistema de suspensão a vácuo, então tem uma válvula que expulsa o ar, não deixa o ar voltar, e a fixação é feita através do silicone. A gente também aqui faz com o encaixe definitivo para esse tipo de amputação, a parte interna flexível, no material chamado Surlin flexível, a parte externa em fibra de carbono. E o que eu tenho usado bastante hoje em dia, na maioria dos nossos casos também, é o sistema RevoFit, que é o sistema de ajuste de encaixe. Então é uma catraca que você consegue apertar essa catraca e girar. Quando você gira, o próprio paciente ajusta o encaixe, né? No definitivo a gente sempre faz assim
para desarticulação de joelho. Tá? Estão pedindo para falar um pouquinho sobre as próteses para amputados transfemorais. Também, tanto desarticulação de joelho quanto o amputado transfemoral também seguem aquela classificação K. Lembra que eu falei para você que vai do K1 ao K4? Os pés têm classificação K, os joelhos têm classificação K, o sistema de encaixe tem classificação K. Então tudo isso, se tiver essa prescrição corretamente, a gente consegue, o paciente tem um sucesso maior com a sua reabilitação da prótese. Nas próteses transfemorais, quando a amputação desarticulação de joelho, sobra o fêmur inteiro, lembra que eu falei para vocês. Quando a amputação é transfemoral, você tira um pedacinho da parte de baixo do fêmur, então você já não tem mais o apoio distal, o apoio na ponta do coto. Então o apoio já sobe para ser isquiático. Hoje a gente tem um sistema de encaixe subisquiático, que é uma outra conversa também, mas a gente consegue fazer também. Mas a prótese transfemoral você vai precisar de um joelho protético e do pé protético e do sistema de encaixe. Uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, pessoal, a principal peça de uma prótese é o encaixe dela, é o cartucho. Eu falo que um cartucho bem feito, bem justinho, bem acoplado no seu coto, você pode pôr um pedaço de madeira borracha na ponta que você anda, porque é a conexão da prótese com o paciente. O encaixe que ele não esteja legal vai dificultar o paciente para andar, mesmo que ele tenha uma prótese de alto desempenho. Mas tudo isso também, gente, volto a bater nessa tecla, também está associado à aceitação. Né? Então o paciente tem que... É uma nova maneira de andar, é uma nova maneira de enxergar a vida, é uma nova maneira de você se reabilitar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente ter uma protetização adequada. E aí, pessoal, aqui na Bionicenter a gente faz a prótese dos pacientes, a gente faz toda a reabilitação desse paciente também. Né? Então, assim, eu falo que a gente não vende perna mecânica nem braço, que a gente vende que é o tratamento. Né? A prótese ela faz parte do tratamento. Então toda essa parte de reabilitação da prótese a gente faz aqui do paciente também. Tá? Deixa eu ver aqui, mas esse último encaixe que você comentou foi muito interessante, porque durante isso, o que a Jo Oliveira perguntou aqui, falou sobre o sistema de encaixe sistema de encaixe RevoFit. Por que o RevoFit é importante, gente? Quando você vai protetizar pela primeira vez, o seu coto, por mais que você tenha enfaixado ele corretamente, a tendência dele é perder volume, é murchar. Né? Só que tem uma hora que ele estabiliza, ele para de murchar, tá? Ele para de atrofiar. Aí a partir daí a gente consegue fazer o encaixe definitivo. Então a gente sempre começa o encaixe provisório, depois vai para o definitivo. No definitivo, quando o paciente está usando o definitivo, o coto ele ainda tem uma pequena variação de volume, que essa variação é diária. Tá? Como assim? Você vai vestir o liner já faz uma pressão no seu coto, você veste o coto dentro do encaixe, que ele entra sob pressão também. Né? Então você veste a prótese, por exemplo, 6 horas da manhã, e vai caminhar, vai fazer sua atividade, vai fazer o que você tem que fazer no seu dia a dia. O coto está sob pressão ali dentro. Né? A hora que deu um meio-dia, mais ou menos, o coto começou a perder um pouquinho de volume. Ele perdeu um pouquinho de volume durante das 6 da manhã até o meio-dia, ele perdeu o volume. Né? Você vai continuar usando a prótese. Na hora que deu 6 horas da tarde, o coto está completamente diferente de 6 horas da manhã. Então ele perdeu o volume durante o dia. Tá? Só que a hora que você deita, dorme e acorda no outro dia, o coto está do mesmo tamanho. Tá? Então o RevoFit ele serve para isso. Deixa eu pegar um para vocês verem. Vou demonstrar aqui. Que é isso daqui, gente. Então, a gente tem o sistema RevoFit, a gente faz no encaixe da prótese, a gente faz o interno flexível, material flexível, o externo feito em fibra de carbono. No de fibra de carbono, a gente embute o sistema chamado RevoFit. Tá? Aqui a gente tem a catraca do RevoFit. Então é o seguinte, você vai vestir a prótese, você abre a catraca. Puxei para fora, abriu a catraca. Coloquei a prótese, eu travo aqui, eu fecho ela. A hora que você começa a andar, no sistema RevoFit a gente faz uma abertura, uma janela na frente, por exemplo, eu completo com 1 centímetro, 1,5 centímetros de EVA. Eu posso fazer uma abertura na parte de trás do encaixe da prótese. Tá vendo? Então, quando o paciente começa a andar com a prótese, ele sente que o coto perdeu o volume, ele trava aqui e começa a girar. Quando ele gira aqui, ó, eu vou apertando o encaixe da prótese. Ó.
Então quanto mais eu giro, mais eu aperto esse encaixe por dentro. Então, a hora que ela termina de fechar essa janela da frente, eu vou continuar girando aqui, ela vai fechar essa abertura atrás, ó. Quanto mais eu giro, mais eu aperto o encaixe, mais eu pressiono o encaixe. Ah, Anderson, mas e se o paciente, e se eu apertar demais, como é que eu faço? Solta, o encaixe ele abre, ele expande, você vem aqui e vai girando, vai fechando novamente, né? Então, esse sistema RevoFit, eu falo que aumentou muito o conforto do paciente durante o uso da prótese. Eu brinco que eu falo que é o ar-condicionado da prótese. Ele aumenta o conforto, não na hora de você vestir, mas durante o uso da prótese, tá? Tem mais uma pergunta aqui, pessoal. Durante o preparo do coto, qual a sua opinião sobre trabalhar com apoio terminal, o apoio na ponta do coto? Gente, apoio na ponta do coto, isso é muito importante. O apoio na ponta do coto são feitos nas desarticulações. Desarticulação de tornozelo, amputações parciais do pé, desarticulação de joelho, desarticulação de quadril. Nas desarticulações você tem apoio distal, você apoia com a ponta do coto. Nas amputações transtibiais, nas amputações transfemorais, a descarga não é toda na ponta do coto. Então eu não recomendo o paciente descarregar o peso na ponta do coto, seja numa almofada, seja num travesseiro, seja em cima da cama. Eu não recomendo, tá? Porque você pode machucar o seu coto. A prótese, a gente fala que ela é de contato total, transtibial, transfemoral, desarticulação de joelho, desarticulação de quadril. Todas as próteses são de contato total, elas encostam no coto inteiro, mas elas não necessariamente apoiam na ponta do coto. Então eu não recomendo a descarga distal total no coto, sem encaixe, sem prótese, sem nada, tá? Então é uma coisa que assim, eu não recomendo não, tá? Qual a diferença entre próteses para paciente K1 para K4, tá? K1, vou resumir, tá? Para a gente poder entender. K1 é aquele paciente que tem indicação de colocar a prótese só para ficar de pé, ou para andar um pouquinho dentro de casa, quando dá dor com a muleta, com a bengala. K2 é que ele consegue andar sozinho dentro de casa, mas para sair para fora ele vai precisar de um auxílio, andador, muleta, uma bengala. K3 é aquele paciente que sai para fora de casa e vence todas as barreiras do ambiente, escada, rampa, chão desnivelado, buraco, esse é o paciente K3. E o K4 é que ele consegue até praticar um esporte de alto rendimento, uma corrida ou uma academia, por exemplo. Então, essa é a classificação. Então, quando eu vou classificar um paciente, ele pode ser um paciente K1, K2, com possibilidade de se tornar um K3. Então, quando a gente faz essa classificação, eu vou indicar os componentes K2, K3 para esse paciente. O paciente pode ser um paciente K2, K3 com possibilidade de se tornar um K4, né? Então ele tem possibilidade de voltar a praticar um esporte. Então tudo isso a gente tem que identificar na hora da avaliação. O paciente pode ser um K3, K4. Aí, por exemplo, eu pego um paciente K3, K4. Eu não posso indicar para esse paciente um componente K1, K2. Se o paciente é um paciente K3, K4, um paciente que pode até correr com uma prótese, ou que vai para fora de casa e vence as barreiras do ambiente. Eu não posso colocar um componente que ele só vai ficar para andar dentro de casa. Tá? Se eu indicar isso, a prótese vai começar a limitar o dia a dia dele. Infelizmente acontece muito disso, principalmente nas próteses que são fornecidas pelo Estado, que não seguem essa regra, né, de indicação, que já é um grande passo para você acertar na hora de indicar prótese. Então, assim, infelizmente a gente cansa de ver pacientes que têm grau de atividade K3, K4, chega aqui com uma prótese K1, K2. E acaba limitando o dia a dia da vida dele, tá? Aqui estão perguntando, eu uso um joelho 3R106, pode usar encaixe RevoFit? Teria que trocar o joelho? Não precisa, tá? O que você tem que trocar quando você quer colocar o sistema RevoFit é o encaixe da prótese, tá? Porque o encaixe interno tem que ser um material flexível, o externo tem que ser em fibra de carbono, que é o RevoFit, ele vai embutido no externo, e a hora que você gira ele, a parte externa aperta a parte interna, e a parte interna tem que ser flexível. Então, o joelho, ou o pé, ou enfim, qualquer tipo de componente não vão interferir na indicação do sistema RevoFit, tá? Ele pode ser colocado para praticamente todos os níveis de amputação, tá? Então, assim, não precisa trocar o joelho, não precisa trocar o pé, mas se o seu encaixe não for o flexível, não daria para adaptar o RevoFit. Tem que ser feito um encaixe do zero, tá? Então, o joelho 3R106 é um joelho do Ottobock pneumático,
que você pode usar tranquilamente com o sistema RevoFit também, tá? Uma pessoa com problemas cardíacos em estado estável pode usar a prótese? Isso é uma coisa muito importante, gente. Uma das poucas coisas que me impedem de colocar uma prótese no paciente aqui é o coração, tá? Se o paciente tem uma cardiopatia, tem um problema muito grave no coração, eu não posso indicar, não posso colocar essa prótese. Eu aqui, por regra da nossa empresa, da Bionicenter, todos os pacientes acima de 50 anos, a gente pede uma liberação do cardiologista. O que é essa liberação? Ele passa por uma avaliação cardiológica, faz um ecocardiograma, o cardiologista vai avaliar se ele pode ter um gasto energético a mais. Porque assim, eu falo que a gente aumenta o exercício desse paciente, então, consequentemente, eu aumento a pressão, aumento os batimentos cardíacos. Se o paciente tem um problema grave de coração, muito grave de coração, eu não é indicado protetizar. A idade não é fator limitante. Eu tive uma senhora aqui que a gente fez a primeira prótese dela com 99 anos. Né? Então, assim, a idade não é um fator limitante, o coração é. Então, se o paciente tem um problema muito grave de coração, isso impede a gente de colocar uma prótese. Eu tive um caso aqui na nossa cidade em que o paciente tinha 30% do coração funcionando. O médico não quis liberar e eu não faço a prótese. Ele foi em outro lugar, numa outra ortopedia e fez, mas eu não faço. Né? Eu privo muito aqui pela saúde dos meus pacientes. Tá? Aqui tem uma outra pergunta. Eu posso usar a prótese com 9 meses? Se você tem 9 meses de amputação, eu acredito que sim, precisa passar por uma avaliação, tá? Mas é o que eu falei, em média, 45, 60 dias, já está apto para colocar, desde que siga aqueles procedimentos. A pele tem que estar bonita, tem que ter feito um enfaixamento direto, por pelo menos 15 dias direto, para depois fazer a protetização. Mas não vejo impedimento com 9 meses de amputação, a não ser que você tenha uma ferida aberta no coto, problema cardíaco, esse tipo de coisa. Mas fazendo uma avaliação dá para indicar, acredito que você consiga usar tranquilamente. Mais uma pergunta aqui, o encaixe RevoFit, como você apresentou, para desarticulação de joelho, qual o valor dele? Os valores, pessoal, vai variar muito de paciente para paciente, o tipo de prótese, o tipo de liner, quer dizer, que a gente vai usar, não o tipo de prótese, o tipo de liner que a gente vai usar nesse encaixe. Entre em contato com a gente aqui e a gente faz pode ser até avaliação por vídeo, se o paciente não for de São José, a gente consegue fazer essa avaliação por vídeo e eu faço a indicação da prótese para você, a indicação do sistema de encaixe e passo também os valores. Pode entrar em contato com a gente aqui. Tem no nosso feed do Instagram, no nosso descritivo lá, tem o link que tem o nosso contato direto do WhatsApp. Entre em contato com a gente lá, a gente agenda essa avaliação. Eu sempre gosto de fazer uma avaliação do paciente para poder indicar corretamente. O que eu falei para vocês, a gente segue aquele protocolo do nível K, para a gente poder fazer a indicação o mais assertivo para esse paciente possível. Tá? Pessoal, vou dar um recadinho aqui, né? Agora no próximo final de semana nós vamos realizar o primeiro curso de prótese da Bionicenter. Amanhã nós vamos fechar as inscrições da primeira turma, que vai ser nesse próximo final de semana. Tem mais 6 vagas para os dias 23 e 24 de outubro, né? Estão se encerrando também, já estão acabando as vagas. É um curso bem legal, a gente vai fazer uma imersão aqui na Bionicenter para técnicos, para fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, médicos, estudantes de fisioterapia, estudantes da área da saúde. Então quem quiser se informar mais também vai estar no nosso link lá. E obrigado a todos vocês, agradeço a disponibilidade de vocês aqui assistindo a nossa live. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar direct para a gente aqui. Assim que a gente conseguir, eu já respondo todo mundo aqui. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Não, acho que é isso aí, pessoal. Após o início da protetização, quanto tempo em média o paciente consegue ter autonomia? Robson, depende muito de caso para caso, depende da idade do paciente, depende daquele nível K, né? Robson, tive pacientes aqui com amputação transtibial, tem até a Jaqueline que estava aqui vendo nossa live aqui, ela é uma amputação transtibial nova,
tudo facilitando para protetizar. Ela saiu andando no dia, né? Então tem pacientes que conseguem andar no dia. Tem pacientes que levam mais tempo, tem pacientes que levam 6 meses para conseguir andar. Em geral, tá? Em geral, Robson, em torno de 15 dias, máximo 30 dias, o paciente já tem uma autonomia praticamente total com a sua prótese. Mas realmente vai depender de paciente para paciente. Tem o pessoal aqui perguntando o endereço. Nós estamos em São José dos Campos, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 322. Tem nossos contatos lá no site também, tá bom? Oi? Tá. Pessoal, mais uma vez, Fabiana, beijo para você. A Fabiana acabou de ter toda a autonomia dela realizada aí também, paciente nossa aqui da Bionicenter. Agradeço a presença de todos vocês aí e mais uma vez estou à disposição de todos vocês, tá bom? Forte abraço a todos, boa noite.